Bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIESE e SINDICT. DIESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDICT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Nós estamos vivendo em um mundo em que os saltos tecnológicos ele tem uma duração cada vez menor e acontece muito mais frequentemente. A velocidade de circulação das informações, ela atinge hoje uma escala que nós não conseguiríamos imaginar há 20 anos atrás. Esse mundo em transformação, ele coloca um desafio muito grande. Primeiro, o desafio de ser compreendido, e segundo, o desafio de atuar em meio às mudanças. Esta é exatamente a realidade do movimento sindical, que, por sua vez, a ação afeta a vida de milhões de trabalhadoras e trabalhadores. Nesse contexto, o conhecimento é um elemento chave e estratégico. E para a gente conversar aqui sobre formação sindical e educação de trabalhadoras e trabalhadores, nós convidamos a Eliana Elias, ela que é técnica do DIESE e atualmente é diretora da Escola DIESE Ciências do Trabalho. Eliana, obrigada por vir ao nosso programa, bem-vinda. Obrigada, Renata. Eu agradeço demais o convite e a oportunidade de partilhar um pouco das reflexões aqui da Escola DIESE de Ciências do Trabalho. Obrigada. Nós sabemos que educação, nós já temos uma ideia de que a educação ela tem sido relegada na história do nosso país como fato majoritário. Existem períodos em que é dada devida atenção com o orçamento e com projetos. Um desses períodos foi agora de 2004 a 2015, quando a gente teve desde o ensino básico até a pós-graduação, várias iniciativas, desde o Fundeb, ProUni, FIES, a expansão dos institutos federais. Isso tudo parou, pausou, acabou a partir do golpe de 2016 e depois só piorou com esse novo regime fiscal ao qual ainda nós estamos submetidos, que é o teto dos gastos. Qual que é a sua visão sobre esse desmonte, sobre esse anteprojeto de educação no país? Uma parte considerável da nossa sociedade tem uma visão meio romantizada, meio idealizada, e eu vou dizer meio ingênua com relação à política pública de educação. Como se as políticas públicas de educação, e assim como todas as políticas públicas no interior do Estado, não fossem objetos de disputa de interesses. Eu não tenho dúvida nenhuma que é desejável para qualquer governo, né, que você tenha uma gestão eficiente dos seus recursos, que você não faça uma má gestão dos seus recursos. Agora, limitar e centrar uma política de educação exclusivamente, né, numa discussão de gestão de eficiência e não de investimento, né, direciona essa discussão, né, por um campo em que você não discute um dos elementos fundamentais de uma política, seja ela qual for, e a gente está lidando aqui, obviamente, com a política de educação, que é a sua efetividade, né? Para que ela se destina numa sociedade, né? E essa discussão, ela está em disputa, né? Em todo o tempo, em todos os governos, ela está em disputa, né? E o que determina essa efetividade, né? São os compromissos sociais. Você precisa definir quais são os compromissos que aquela sociedade tem com relação ao tema da educação. Fixar somente, centrar a sua ação somente no gasto, na gestão do gasto, você elimina essa discussão importante da necessidade de investimentos que você tem, você deixa de fora uma parcela importante da população que precisa de acesso e outra parcela que está inserida, mas necessita de qualidade. Para que interessa um desinvestimento na educação, né? Para que interessa esse desinvestimento? Obviamente, ele não interessa aos trabalhadores, né? Não interessa à classe trabalhadora, porque os trabalhadores, ou grande parte dos trabalhadores, sabem que a educação é um dos caminhos que ele tem para melhorar a sua trajetória de vida e profissional no mercado de trabalho e também de cidadania, né? A questão da luta coletiva, né? Se você centra, né? Você faz uma escolha de uma política pública calcada na eficiência, na redução de recursos, você sinaliza, primeiro, que a educação não é uma prioridade desse governo. Possivelmente, essa educação vai ser canalizada para o setor privado e os trabalhadores vão ficar de fora desse processo.
Agora, que para mim o que é mais grave é que esse tipo de educação, né, perdão, de política, ela não direciona para a sua finalidade maior, que é dirimir a desigualdade social presente no nosso país. E, Eliana, na introdução desse programa, nós falamos sobre as mudanças a que os sindicatos, os trabalhadores, toda a sociedade, na verdade, está imersa, essa que tem essa faceta tecnológica tão proeminente, e além dela, também, nós temos encarado desafios especiais desde 2016 na história do Brasil, e com a eleição de Bolsonaro, temas que não estavam no nosso cotidiano, como o fascismo, como ditaduras militares, ou como elogios a golpes militares, eles passaram a participar do nosso café da manhã, do nosso almoço, do nosso jantar e dos nossos pesadelos também. Nesse contexto, você sentiu alguma mudança nas demandas de formação e de educação dos trabalhadores e trabalhadoras? Esse contexto é um contexto que a gente trabalha quando a gente vai pensar em educação, em ofertas de educação, por exemplo, como você cita, para os trabalhadores, né? São os grandes desafios que a gente tem hoje em dia. Houve um recuo no sentido de você pensar na manutenção de questões que antes você tinha dado como resolvida, né? A questão da sobrevivência, do emprego, da alimentação e do direito, né? Então, você se vê novamente lutando para direitos, para manutenções de direitos que já estavam estabelecidos na Constituição e que já havia vindo num processo de melhoria. Então, a pauta, na verdade, acaba focando, quando se trata de formação sindical, muito da questão da reorganização dos trabalhadores para reafirmar os seus princípios, para reafirmar os direitos da classe trabalhadora. E é fundamental para esses trabalhadores se reorganizarem, né, e recuperarem aí grandes temas que estão acontecendo, né, independente da crise. E eu vou destacar dois deles, que é o que tem aparecido bastante, a questão do trabalho nas plataformas digitais, né, uma questão crucial para a gente entender o fenômeno da precarização dos trabalhadores e trabalhadores que estão fora do mercado de trabalho formal, e a questão também muito preeminente, que é a questão do trabalho e meio ambiente, os novos tipos de empregos que podem e devem ser gerados no processo de uma transição justa, e ao mesmo tempo que você precisa manter os direitos fundamentais, que estão em todo o tempo combatendo, existe uma economia, existe uma tecnologia, existem desafios que estão sendo colocados para a classe trabalhadora, né? E este giro sindical vai fazer um intervalinho e volta já. Então, o Giro Sindical está de volta e este programa recebe Eliana Elias, ela que é diretora da Escola de ES e Ciências do Trabalho. A partir de 1º de janeiro, a gente vai ter um novo governo e a gente vai virar essa página triste da nossa história, que foi o período desde o golpe até a finalização do governo Bolsonaro, né? Uhum. Eu queria que você falasse para a gente, dentro da área em que você está atuando, que é a educação, quais são as expectativas que você tem para esse tema no futuro próximo? Os desafios são grandes, as expectativas são bem positivas, porque uma das bases, né, para o desenvolvimento de uma educação de qualidade, sem dúvida nenhuma, é a democracia, né? Então, a garantia da cidadania, o exercício da cidadania e da democracia são bases para que você possa desenvolver uma política educacional robusta, né? Então, a gente sinaliza um caminho muito positivo no sentido de recuperar o lugar da educação nesse país. Como eu falei anteriormente, os desafios continuam sendo enormes, mas essa direção, né, esse vetor, né, é extremamente importante. O que seria uma educação que sinaliza nesse caminho, nesse vetor democrático? Primeiramente, é uma educação que ela é uma educação que ela favorece ao diálogo, em contraposição a esse processo tradicional do que um sabe e o outro aprende, é que cada um tem saberes diferentes, né? E esses saberes, eles se complementam e ele constrói um saber social diferenciado. E é necessário, assim, é fundamental a gente entender isso para que a gente entre num outro componente extremamente importante da educação, que é a inclusão.
quando você admite, né, quando você reconhece que os saberes não são hierárquicos, né, mas eles são complementares, né, que há um repertório sobre cada grupo social que contribui, por exemplo, para o desenvolvimento social, né, de uma nação, você inclui todos os grupos, né? Você inclui os quilombolas, a população indígena, você inclui os jovens, você inclui os trabalhadores adultos, enfim, você trabalha com esse tema que é da inclusão, né? E os desafios continuam grandes, né? Só para complementar, é óbvio, nós temos aí nós temos as questões, como eu disse, estruturais de qualidade e acesso, mas nós temos aí um Plano Nacional de Educação, né, que é uma importante ferramenta, eu sei que há críticas em alguns aspectos, mas é um instrumento valioso para a gente começar a pensar esse processo, né? A gente está falando de formação sindical, que é muitas vezes aquela que acontece no espaço do sindicato, tocado pelos dirigentes, com assessorias, inclusive o DIED sendo parte disso também muitas vezes. E também a gente tem falado de educação para os trabalhadores e trabalhadoras. Esses termos são a mesma coisa? Quando a gente fala em educação para os trabalhadores, né, e aí a gente está falando dos trabalhadores em geral, né, a classe trabalhadora, os trabalhadores em geral, nós estamos referindo aí a formação para um público que é um público adulto, né, um público que tem demandas, né, dentro dessa sociedade, né, tem demandas, inclusive, como eu já disse, de acesso, da conciliação, educação e trabalho, né, e que você precisa olhar isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de educação de jovens e adultos, né, que é uma parcela que ficou fora da formação no tempo adequado, na idade adequada, mas que tem a necessidade. E outra é a educação para o trabalho, né, educação tecnológica e profissional, a educação técnica e profissional, que é extremamente importante para o mundo do trabalho. O que é importante dizer aí quando você pensa em educação para o trabalho, educação para os trabalhadores, né? É que essa educação, né, ela precisa, antes de mais nada, e essa é uma concepção também que a gente defende muito, referenciada em grandes pensadores como Paulo Freire, entre outros, é a questão de uma educação que seja emancipadora, seja uma educação crítica, seja uma educação reflexiva, e que mais do que tudo leve em consideração o repertório, a vivência, o conhecimento daquele sujeito como elemento do processo de ensino-aprendizagem. Não é exclusivamente formar para o trabalho, mas formar também para a cidadania, também formar para os valores, né? Então, quando a gente fala de educação para os trabalhadores, a gente está falando de uma educação de qualidade, uma educação inclusiva, que leva em consideração as necessidades desse trabalhador que não teve a educação no seu momento oportuno e que deu oportunidades para que ele faça uma reflexão e uma mudança e transformação na sua vida pessoal, né, na sua trajetória de vida e também profissional. E, em muitos casos também, e aí linkando um pouco com a questão da educação sindical, com a formação sindical, fazer também mudanças e transformação para a vida coletiva. E aí eu entro, então, na questão da educação sindical, né? Um pouco diferente, né, da educação dos trabalhadores, né, educação específica para os trabalhadores, a educação sindical ela tem uma intencionalidade, né, que é a transformação social. Ela busca a transformação e a intervenção numa realidade concreta, né? Então, quando você organiza uma atividade sindical, uma atividade para os trabalhadores organizados, eles têm demandas e necessidades específicas com relação às suas condições de vida e salário que precisam ser atendidas. E esse conhecimento não é um conhecimento apenas para si, mas é para o outro e para transformar uma realidade. Porque a partir do momento que uma entidade sindical, ela consegue, ela pleiteia um direito, né, ela não só melhora a vida dos seus trabalhadores, mas também repercute para toda a sociedade. A gente tem vários exemplos de várias entidades que, nas suas lutas sindicais, as suas conquistas, as suas intervenções tiveram repercussões positivas para toda a classe trabalhadora. E eles se organizam e se formam para atingir os seus objetivos. A educação sindical, a formação sindical, ela tem uma intencionalidade de uma intervenção direta na sociedade, buscando melhoria das condições de vida, de trabalho
para os trabalhadores. O Giro Sindical faz um intervalo e volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe Eliana Elias, ela que é diretora da Escola de ESE e Ciências do Trabalho. Primeiro, a escola ela é um projeto antigo, ela é um projeto que também está na origem da fundação do DIESE desde 1955, mas ela foi concretizada muito mais recentemente. Então, conta um pouquinho para a gente a trajetória desta ideia até a sua concretização. Nós tínhamos um grupo, né, de sindicalistas, né, do Sindicato dos Bancários, que tinha interesse, né, de produzir um índice de custo de vida. Eles tinham um problema concreto, que era a inflação e a carestia. Esse era um problema concreto que os trabalhadores precisavam enfrentar. E como é que eles resolveram isso, né? Eles criaram cadernetas, né, para que os trabalhadores pudessem anotar os seus gastos diários, né, e distribuíram para os trabalhadores. E aqui a gente tem um outro princípio, né, da educação popular, que é a pesquisa participativa, que é a intervenção, como eu havia dito, né? Então, eles fizeram uma pesquisa. E aquele momento, né, diante daqueles dados, eles sentiram uma necessidade de alguém que pudesse analisar esses dados, né? E aí que o DIESE surge. A ciência, o conhecimento científico, a produção do índice de custo de vida, que é o carro-chefe também aqui da história da instituição DIESE, né? A mantenedora da escola DIESE, a serviço dos interesses da classe trabalhadora. Dentro de uma escola você tem a pesquisa em si, você tem o ensino em si, você tem a extensão, né, trabalhando coletivamente, você tem nesse processo aqui, você tem um processo de pesquisa, um processo de estudo e na utilização e de formação desses trabalhadores, porque o objetivo final era a mesa de negociação, era uma reivindicação, eles iam usar esse conhecimento, né, o conhecimento para a melhoria do mundo do trabalho. Então, a escola, né, a concepção de educação, a área da educação, sempre presente desde a origem do DIESE. Então, de lá para cá, a instituição DIESE, né, tem feito muita formação dos trabalhadores, né? Eu destaco dois grandes programas históricos que nós tivemos, que foi o programa de capacitação em negociação coletiva, que capacitou milhares de dirigentes sindicais e assessores sindicais em todo o Brasil nas mesas de negociação, dentro de um processo de redemocratização do país, um grande programa de capacitação em negociação coletiva, que foi o forte nos anos 80. Já nos anos 90, nós tivemos um outro grande desafio aí, que foi a questão da reestruturação produtiva, da mudança, né, da organização da produção no Brasil, e aí o DIESE entra com um novo grande projeto de formação, que é o projeto de capacitação de dirigentes e assessores, que é o PCDA, que novamente formou milhares de dirigentes sindicais em todo o Brasil para discutir as grandes transformações daquele momento no mundo do trabalho, e finalmente nos 50 anos do DIESE, né, esse sonho ali, ele volta, né, os dirigentes sindicais que compõem, né, a direção do DIESE, decidiram, então, retomar esse projeto aí, que está desde a sua origem, criando a Escola DIESE de Ciências do Trabalho, né? Então, o que pretende uma Ciências do Trabalho, né? O que é esse desafio? É mesmo reconstruir um campo do trabalho, baseados em pesquisas, em estudos, que, de fato, faça essa disputa sobre a visão, sobre as necessidades da classe trabalhadora. E por que na academia? Porque a gente precisa desse espaço da academia, da pesquisa e dos estudos que o DIESE historicamente tem, né? Uma credibilidade, um reconhecimento internacional e nacional sobre os seus estudos e pesquisas, usar esse arsenal para construir uma proposta, uma educação de forma diferenciada, de forma que a gente acredita, que coloca essa voz nesse campo de disputa, né, de forma assertiva, de forma organizada e, enfim, debatendo aí
de igual para igual nesse campo aí de disputa que são as políticas públicas de emprego, trabalho, renda, saúde e educação. Esse projeto, óbvio, é um projeto em construção, né? Mas ele procura, como eu disse, né? Ele procura dar voz a esses trabalhadores aqui. São trabalhadores adultos, portanto, a gente tenta levar em consideração todas as especificidades, muitos deles foram, né, dos bancos escolares há muito tempo, então você precisa trabalhar essa aproximação com esses conteúdos, com esse conhecimento, né, desses trabalhadores, levar em consideração no processo de construção dos conteúdos o repertório desse sujeito, a vivência desses sujeitos, e principalmente que ao longo do seu processo de aprendizagem eles consigam atingir os seus objetivos no sentido não só da sua melhoria de vida pessoal e profissional, mas principalmente nos objetivos de intervenção social, porque boa parte dos nossos estudantes são dirigentes sindicais, são de movimentos sindicais, de movimentos sociais, e também nós temos pessoas da sociedade civil em geral, principalmente focadas, ligadas na questão de emprego, trabalho e renda, porque o nosso tema central é o trabalho, né? O trabalho aqui é o nosso objeto de conhecimento em todas as suas dimensões. Nós trabalhamos isso de uma forma interdisciplinar, nós temos uma matriz, né, um curricular muito rica, né, que além do eixo trabalho, que é um dos eixos centrais da nossa matriz curricular, a gente traz um eixo todo que discute linguagem, discute a produção da escrita, discute a arte, discute outras dimensões importantes dessa relação dos estudantes com o trabalho, que não necessariamente está focada apenas ao mercado de trabalho, mas também à sua formação enquanto cidadão, enquanto pessoa, né? Mas nós temos também, é o que fundamenta, eu acho que o que diferencia em toda a trajetória, uma discussão sobre produção do conhecimento, né? Porque se a gente objetiva que esses estudantes sejam formadores da sua própria história, que produzam conhecimento a partir da sua experiência, a partir da sua reflexão com os conteúdos que nós trazemos, é importante que ele tenha toda uma trajetória e um aprendizado na produção de pesquisas, de estudos, pesquisas participativas, intervenção social, né, toda uma preocupação e um acompanhamento desde o primeiro ano. Então, desde o primeiro semestre até o último semestre, esses estudantes vivem com a pesquisa, eles vivenciam a pesquisa. O que a escola está oferecendo e como as pessoas podem se juntar como estudantes, como educandos e educandas nesse processo. Então, a gente oferta 3 tipos de modalidades, né? Usando aqui os termos mais do nosso ramo da educação. A primeira, como eu disse, é uma graduação em Ciências do Trabalho. Durante 3 anos, a gente oferta um curso sobre as ciências do trabalho, né? Sobre as dimensões e os conhecimentos de uma forma interdisciplinar, interrelacionada, sobre o mundo do trabalho, né? Então, esse é um curso de 3 anos, é um curso presencial, e a gente está com o nosso processo seletivo aberto. Se você é de São Paulo, da região metropolitana, e tem interesse de fazer uma graduação diferente, uma graduação que, de fato, procura apresentar, ofertar uma educação qualificada, na perspectiva da inclusão, da emancipação, da cidadania e da reflexão crítica da nossa realidade, acho que o curso, né, de Ciências do Trabalho, bacharelado, é um curso perfeito. Mas, como eu disse, a nossa grande experiência sempre foi na área da formação, né? E do PCDA, que é o Programa de Capacitação de Dirigentes e Assessores, nasceu a nossa pós-graduação. A nossa pós-graduação hoje em Economia e Trabalho, né? A nossa pós-graduação, ela é EAD, portanto, a gente oferta ela no Brasil todo, a gente tem estudantes de todo o Brasil, de várias regiões do Brasil, então esse é um curso bastante interessante, é um curso mais curto, de 18 meses, muito procurado, então eu convido a todos os dirigentes que querem ampliar os seus conhecimentos sobre as mudanças, né, do mundo do trabalho, que conheçam
também a pós-graduação em economia e trabalho, né? E, por último, a gente tem, como eu disse, os nossos cursos tradicionais, que sempre o GES teve antes da escola e agora, que são os nossos cursos de extensão, os nossos cursos de formação sindical, né? A gente tem aí os cursos de formação que a gente chama fechados, que são aqueles produzidos especificamente para uma entidade, uma categoria profissional, uma entidade sindical que demanda, tem uma necessidade específica, né, relacionada à negociação coletiva ou uma ação sindical. Então, nós, uma equipe, prepara um roteiro formativo específico para aquela realidade. E nós temos os cursos abertos, onde que a gente oferta para tanto para o público sindical e social, como também para toda a sociedade. E a gente tem dois tipos aqui, a gente tem os cursos que são estritamente sindicais, eu vou citar principalmente os de negociação coletiva, PLR, banco de horas, enfim, e tem os cursos que a gente chama de extensão universitária, ou seja, que interessa o movimento sindical, mas também interessa a todos aqueles que querem debater o tema do trabalho. Então, questões que são mais de fundo, né, que interessa tanto para a formação geral do movimento sindical, do dirigente sindical, mas para todo aquele estudante ou pesquisador, que são muitos que aparecem aqui, né, que nos procuram, que deseja saber mais sobre o mundo do trabalho, né? Então, mais uma vez, muito obrigada e volte sempre. Eu que agradeço, Renata, a oportunidade e espero estar com vocês em outras ocasiões. Obrigada. Seguimos.